Tá, então a ideia do item um é representar a função f. A questão diz que a função é 2π periódica e ela é definida por menos módulo de x de menos π a π. Então, vou fazer o desenho dela, o item um de menos π a π. Se a função ela fosse simplesmente módulo de x, ela seria isso daqui, né? Então, como é menos isso, vai fazer um v para baixo e formar isso aqui. O valor dessa função no ponto menos π e π vai ser menos π, né? E basicamente esse é o desenho da função. Ele diz que a função é 2π periódica, então a gente desenhou a função do intervalo total de 2π, né? Porque vai de menos π a π. E essa vai ser a unidade que vai se repetir infinitamente para os dois lados. Então a gente representaria com 3 pontos dos dois lados, indicando que esse v ele é a unidade que se repete. Então se a gente continuasse a desenhar, a gente ia fazer algo do tipo, né? E daí isso aqui vai infinitamente para a direita, a mesma coisa para o lado negativo. Então os 3 pontos representam isso. E é importante entender que não é só desenhar a função no intervalo de 2π. A gente tem que entender que isso é a unidade que se repete. Então, resposta do item um seria isso. Eu vou só fazer alguns comentários que são importantes para os próximos itens e tem a ver com a observação do gráfico. Olhando o gráfico, não sei se é óbvio para todo mundo, mas isso aqui é uma função par. Isso é útil na hora de calcular os coeficientes Fourier, porque não necessariamente a gente vai ter que calcular a n e bn. Muito provavelmente, quase 100% dos casos, um deles é zero e você vai tirar esse valor sabendo a paridade. Então, só recapitulando rapidinho, uma função par é aquela onde f de x é igual a f de menos x. Então, tudo que acontece no lado vai acontecer igual. Então, se eu desenho uma reta para cá, se a função é par, ela vai só replicar no outro lado. Isso é uma função par. E se a função ela é ímpar, então f de x é igual a menos f de menos x. Então, é como se fosse par, então você... Vamos supor outra função. Você faz isso aqui. Se fosse uma função par, você replicaria para o outro lado. Se for uma função ímpar, você replica para o outro lado e depois inverte o sinal. Então, replicou para o lado, agora inverte o sinal, ficaria isso aqui. Então, isso é uma função ímpar. Às vezes a questão ela vai dizer se a função é par ou ímpar no enunciado, ou você vai perceber pelo próprio desenho que você fizer. Mas, de qualquer forma, saber identificar par e ímpar é importante para os exercícios. Então, agora para o item 2, a gente precisa calcular os coeficientes de Fourier. E agora a gente vai usar a questão da paridade. Isso aqui é uma regra geral, vou escrever depois vou explicar. Se f é par, então, se f é par, então o Bn é zero. E se o f é ímpar, então o An e o A0 são zero. Então isso aqui dá para anotar como se fosse uma regra geral, mas é dedutível pelas fórmulas, eu vou mostrar isso agora. Por exemplo, aplicando para o nosso caso, né, que a gente tem a função par. Se eu fosse calcular o Bn, eu teria um Bn igual a 1 sobre π da fórmula, integral de menos π a π, de f de x seno de nx dx. A função seno é uma função ímpar. Por definição, e também olhando o gráfico dela, você vê que ela é uma função ímpar. Isso é cravado. A função f de x, no nosso caso aqui, ela é uma função par. Quando você multiplica uma função par por uma função ímpar, você obtém uma função ímpar.
Se você integra, então tudo isso aqui, esse f de x seno de nx, isso aqui é algo ímpar. Se você integra uma função que é ímpar no intervalo que é simétrico, isso sempre vai ser zero. Porque é como se você tivesse aqui no desenho somando no intervalo simétrico, vamos supor menos π a π, somando essa área com essa área. Igual eu tinha falado, o processo de formar uma ímpar é você considerar que ela é par, então você só replica para o outro lado igual e depois troca o sinal. Então o desenho em si é igual. Então essas áreas são iguais no intervalo simétrico, só que elas têm sinal oposto. Então se você integrar intervalo simétrico uma função ímpar, você vai ter zero. Então é por isso que quando a função é par, o bn é zero. E a mesma coisa para o contrário, né? Porque o an ele é definido por 1 sobre π, integral de menos π a π, da função cosseno. E a função cosseno, ela é par, então isso é par. E agora a gente está considerando que f é ímpar. Então, se tem uma ímpar vezes uma par, isso aqui vai dar uma ímpar. Intervalo simétrico, isso aqui vai ser zero. Então, tem essa regra geral, que é esse retângulo que eu fiz. E basicamente isso. E tem mais uma coisa que é relevante, que é não só um dos coeficientes vai ser zero, como o que não é zero tem um passo matemático que é útil fazer, que é, por exemplo, vamos considerar essa primeira linha aqui, onde f é par. Então, bn é zero. Então, vamos calcular o an, né? Porque o an não é zero. Aí fica 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, cosseno de nx dx. Aqui só se quisesse fazer análise, o f é par, o cosseno é par, então multiplicação, você está integrando uma função par. Então não vai ser zero, como é previsto. Quando você está integrando uma função que é par no intervalo simétrico, se você tem qualquer coisa aqui, você vai ter qualquer coisa igual aqui. E o intervalo é simétrico. Então vamos supor menos π, π. Você fazer a integral disso é você calcular essa área toda aqui. Só que como a função é par, esse lado é igual a esse lado. Então é a mesma coisa que você calcular só a área da direita e multiplicar por 2. É a mesma coisa. Então, se você quiser reescrever essa integral, você pode dizer que isso aqui é igual a 2 sobre π, então você multiplicou por 2, e você pega o intervalo na metade, então de menos π a π vira 0 a π. f de x cosseno. Se você tivesse integrado usando isso aqui, sem fazer esse passo de multiplicar por 2, daria certo, só que daria mais conta e mais fácil de errar. E essa questão é simples, mas na próxima questão que eu vou fazer é bem mais complicado, tem integral por partes. Então, quando você conseguir tirar esse menos π aqui, é mais fácil fazer a conta. Então, sempre que for par, multiplica por 2 e quebra o intervalo na metade. Isso vai facilitar. Então, enfim, essa é a explicação geral. Agora fazer a questão efetivamente. Pede o coeficiente de Fourier, a gente sabe que a função é par, então se a função é par, o bn é zero. E agora a gente tem que calcular o an e calcular o a zero. Tá, então vamos integrar o an. O an é 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x cosseno. Função f é par, então o cosseno também, a multiplicação vai dar par, a gente multiplica por 2. Intervalo vai para metade, então 0 a π. A função f de x de 0 a π, ela é esse desenho aqui, né? Essa reta aqui, ela é a reta menos x. Então a gente está integrando menos x. Cosseno de nx dx. Outra forma de analisar isso é que a nossa função ela é f de x é igual a menos módulo de x. Só que a gente está analisando de 0 a π. Então, de 0 a π, a função ela é positiva. Quando a função é positiva, a função módulo é igual ao próprio valor da função. Então, esse módulo de x aqui é simplesmente x. Então, a gente chega em menos x. Né? Dá para ver isso olhando a função ou fazendo
pela definição mesmo. Tá, então continuando a integral, esse menos eu vou passar para fora. Então, só vou tirar aqui e botar o menos aqui do lado 2. Aqui tem que integrar por partes. Então fica menos 2 sobre π. A integral por partes, a fórmula, caso vocês não lembrem, é integral de u dv é igual a uv menos integral de vdu. Então, eu vou fazer de uma maneira mais rápida, mas eu recomendo fortemente que vocês façam, pausem o vídeo e integrem por partes sozinhos, porque ver faz sentido como é que eu estou integrando, só que na hora ali às vezes é fácil confundir de sinal, então eu indico vocês fazerem sozinhos. Então, integrando por partes, fica x seno de nx sobre n, isso de 0 a π, então essa parte é o v, menos, vou fazer aqui, menos a integral de derivada de x, que é o simplesmente 1, o seno de nx, o n dividindo, eu já vou botar aqui fora, 1 sobre n, dx. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 sobre π. Esse cara aqui dá pra ver que é zero, né? Não precisa fazer a conta, porque você vai substituir o π e o zero no lugar desse x aqui. Então vai ficar seno de zero seno de nπ. Então vai ficar zero, sempre. Então só precisa trabalhar com essa integral aqui. Essa integral, eu vou pegar esse menos 2 sobre π e esse menos 1 sobre n, eu já vou multiplicar e deixar aqui fora. Então menos com menos dá mais, eu vou cortar esse menos. E aqui, junto com o π, vai ter um n embaixo, né? Então 2 sobre πn. E daí fica só a integral de seno de nx dx. Essa integral ela vale menos cosseno de nx sobre n, calculado de 0 a π. Então isso fica 2 sobre πn ao quadrado, eu vou tirar o n. E agora substituir os valores em menos cosseno, fica menos cosseno de nπ, menos cosseno de zero. Menos com menos mais, cosseno de zero é 1. Então mais 1. Aí aqui vem um passo que agora vai parecer difícil, mas ele é muito padronizado, é muito utilizado em questão de série. Então vai ficar automático para vocês em algum momento. Eu vou fazer agora uma vez com calma, nos próximos exercícios eu faço mais rápido. Cosseno de nπ, vamos variar o n. Então n1, n2, n3, n4. E aqui o círculo trigonométrico. Quando ele é igual a 1, vai ter cosseno de π, que vai cair nesse ponto aqui, vai dar menos 1. Então é menos 1. Quando é igual a 2, vai dar cosseno de 2π. O 2π ele está aqui, então vai cair nesse ponto. Aqui o cosseno é 1. Quando n é igual a 3, vai dar cosseno de 3π, que é o 2π mais uma meia volta. Vai cair aqui de novo, nesse ponto, vai dar menos 1. Então, 1, menos 1. E você vai ver, por aí diante, ele vai oscilar entre menos 1 e 1. Então, cosseno de nπ é a mesma coisa que eu escrever menos 1 elevado a n. Porque quando n é igual a 1, fica menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Quando n é igual a 2, fica menos 1 elevado a 2, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, você vê que dá os mesmos resultados. Então, sempre que eu tenho cosseno de nπ, eu vou escrever como menos 1 elevado a n. Então, isso é algo muito útil. A explicação é essa, e nas próximas vezes é só substituir direto. Então, quando eu reescrevo isso, fica 2 sobre π n quadrado. Aqui tem esse 1 positivo, vou botar ele aqui. E agora esse menos cosseno de nπ, que é menos 1 elevado a n. Então, essa é a resposta que ainda dá para simplificar, porque aqui cabe uma. Assim, nada desse vídeo provavelmente está intuitivo, mas fazendo questão vai ficar. Então, anotem esses macetes aí. Questão do cosseno nπ, agora vem mais um. Você tem que sempre observar a questão de paridade.
Nesse caso aqui, sempre que o n é par, vai ficar menos um elevado a um número par. Menos um elevado a um número par, tipo menos um ao quadrado, é um. Então sempre vai cortar esse um com esse cara aqui. E isso aqui vai para zero. Então sempre que o n é par, o nosso AN está dando zero. Significa que sempre que o n for par, ele basicamente não está contribuindo com nenhum valor para o nosso AN. Então, a maneira de simplificar o AN que a gente calculou é só considerar número ímpar, porque é só o número ímpar que está contribuindo com o valor. Se a gente bota que o n é ímpar, a gente teria 2 sobre πn quadrado. E como é que funcionaria essa parte aqui? Aqui a gente teria 1 menos. Sempre que o n é ímpar, fica menos um elevado a um, que é menos um elevado a 3, que é menos um. Então esse cara aqui vai ficar menos um. Então vai ficar um menos menos um, que é 2. Então todo esse trecho aqui, ele vira um 2. Então sempre que o n for ímpar, a gente vai ter o nosso AN sendo 4 sobre πn quadrado, certo? Então como que a gente vai matematicamente limitar o nosso AN só para valores de n ímpar? A gente vai fazer uma mudança de variável, escrevendo que n é igual a 2L, aqui a gente muda a variável, mais 1. Quando a gente escreve 2L, a gente está forçando algum número a ser par, porque ele é divisível por 2. E quando a gente pega um número par e soma 1, a gente está forçando ele a ser ímpar. Então, o jeito matemático de forçar um número a ser ímpar é falar que ele é 2L mais 1. Então, isso é o que a gente faz aqui. Então, basicamente, a gente vai pegar esse resultado aqui que a gente tinha antes, esse cara aqui, e vai forçar que o n seja ímpar. Então, quando o n é ímpar, a gente vai ter 2 sobre π. Opa, perdão. Quando o n é ímpar, a gente chegou nisso aqui, né? Opa. A gente tinha chegado em 4 sobre πn quadrado. Só que como a gente fez a mudança de variável, vai ficar 4 sobre π 2L mais 1 ao quadrado. E o nosso AN vai virar A2L mais 1. Então esse é o valor final que a gente vai responder na questão. O nosso AN, na verdade, é um A2L mais 1, porque só valores ímpares contribuem para ele. E a gente substitui no nosso N o 2L mais 1. Então, essa aqui é a resposta final para o 2L mais 1. Então, agora a gente tem o valor de Bn, o valor de An, né? Falta calcular o A0. Então, o A0, ele é 1 sobre π, integral de menos π a π do f de x. O f de x é par, então multiplica por 2, corta o intervalo no meio. De 0 a π a nossa função vale menos x, né? Então, vou botar o menos aqui para fora, vou deixar só o x. Agora eu vou integrar. Integral de x, x quadrado sobre 2, aplicado de 0 a π. Isso dá menos 2 sobre π vezes π quadrado sobre 2, né? Porque substituindo zero, nem botei esse termo. Esse π vai cortar com quadrado, esse 2 vai cortar com 2, a gente vai ter que ir a menos π, o nosso a zero. Então agora a gente calculou todos os coeficientes. A0 vale menos π, A2L mais 1 vale isso aqui, e o nosso Bn vale zero. Tá, então continuando aqui, o item 2, ele ainda pede uma coisa aqui, que é escrever a soma de Fourier da função f. Então agora a gente tem os coeficientes, a gente pode escrever a soma. Então o esqueleto da soma é aquele A0 sobre 2, mais o somatório n partindo de 1 até infinito, a n cosseno de nx, mais somatório n maior ou igual a 1, bn seno de nx. Esse aqui é o esqueleto geral, o nosso bn é zero, né? Então isso vai para zero. E agora a gente só substituiu a zero que a gente acabou de calcular, que é o menos π. Aí sobre 2, menos π sobre 2. Agora a gente vai ter que ter o somatório
No caso aqui, o n ele parte de 1. Agora a gente não está trabalhando mais com n, a gente está trabalhando com L, né? Porque a gente fez essa mudança de variável aqui. Então o nosso n, ele partia de 1. Então eu vou apagar o n, vou colocar 1. Então quando o n é 1, a gente vai cortar esse 1 com esse 1 aqui. Vai ter 2L igual a 0, L igual a 0. Então se o nosso n parte de 1, agora o L parte de 0. Então o somatório parte de 0. O AN na verdade, o A2L mais 1, né? Então ele vale 4 sobre π. Vou botar aqui para fora, já que é constante. 1 sobre 2L mais 1 ao quadrado. Então, 1 sobre 2L mais 1 ao quadrado. Vezes cosseno de nx. Então, vezes cosseno. Aqui não vai ser n mais, é o 2L mais 1. A gente fez a mudança de variável. Vezes x. Então, agora a gente reescreveu a nossa soma com base no esqueleto e nos coeficientes que a gente tinha. Agora, para o item 3, ele pede para a gente deduzir o valor desse somatório aqui de duas maneiras diferentes. Então, esse somatório aqui, ele tem 1 em cima e tem 2L mais 1 ao quadrado embaixo. Então, o procedimento para achar o valor de somatório é sempre olhar o que você tem e olhar o que ele quer. Então, o 1 que ele quer, a gente tem, e a gente tem o 2L mais 1 ao quadrado embaixo também que ele quer. O que está atrapalhando é esse cosseno, certo? Porque isso aqui não está no somatório que ele está pedindo. Então, isso aqui vocês vão desenvolver fazendo questão. É, mais uma vez, não parece intuitivo, parece difícil agora, mas são 3, 4, 5 macetes que vocês têm que aprender, que na hora não é fácil. E dominando 5 macetes, vocês conseguem fazer praticamente todas as questões. Então, não é intuitivo agora, mas vai ser depois. É só você acumular essa experiência. Então, olhando o que você tem agora, o somatório que ele está pedindo, você vai ter que usar a Dirichlet, isso vai ficar instintivo uma hora. E você vai ter basicamente que substituir aqui um valor para esse x que faça com que esse termo que a gente não quer suma. Então, se quiser pausar o vídeo e tentar achar esse valor de x, eu já vou fazer direto. Então, se a gente escolhe o x igual a zero, a nossa soma de f0 fica, aqui é só copiar o que a gente já tem substituindo o ponto. É 1 sobre 2L mais 1 ao quadrado, que é o que a gente quer. E aqui ficaria cosseno de 2L mais 1 vezes zero, né? Que é substituindo o ponto. Isso aqui é cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então a gente conseguiu fazer com que sumisse o termo que a gente não queria. Então não vou nem multiplicar por 1 aqui, vou deixar do jeito que está. Então é isso. E agora, para a gente isolar o valor desse somatório, a gente precisa de uma equação. A equação que a gente vai usar vai ser a do Dirichlet. Então, o Dirichlet ele diz que a somatória em algum ponto x que a gente escolhe é igual a fx pela direita mais fx pela esquerda sobre 2. Lembrando que essa é a notação para um ponto genérico que pode ser descontínuo. Como a gente usou x igual a zero, e se a gente olha na função em x igual a zero, que é aqui, a função é contínua, a gente poderia usar a versão mais simplificada do Dirichlet, que é simplesmente f de x. Né? Essa igualdade ela só é válida se f é contínua em x. Então, é o caso daqui, certo? Então, a gente pode usar simplesmente S é igual a f de x. Então, isso aqui é igual a f de zero, que é o ponto que a gente usou, e f de zero é zero, porque a função, se vocês lembram, é menos módulo de x. Então, isso aqui vai dar zero. Então, aqui é só fazer uma álgebra, vai ficar menos... eu já vou isolar direto. O menos π sobre 2 passa para o outro lado como π sobre 2 positivo. Aí você multiplica por π e divide por 4. Então isso aqui vai ser π quadrado sobre 8. Então a gente achou o valor. E só vou fazer uma ressalva aqui, que é tão importante quanto achar o valor da série, é justificar matematicamente o que está fazendo
Não sei como funcionava na sua faculdade, mas eu tenho certeza que na França eles prezam pelo rigor matemático. Você não pode simplesmente usar Dirichlet sem mostrar que você pode usar Dirichlet. Então, lembrando da parte teórica, vou achar um espaço aqui para eu botar isso, fazer aqui. Para o Dirichlet, você tem que preencher três requisitos. F tem que ser 2π periódica, não importa se ele está falando isso no enunciado, reescreva, deixe claro que a função é 2π periódica. A função tem que ser C1, ou seja, derivável uma vez, e a função tem que ser contínua. Tanto o C1 quanto contínua pode ser por partes ou não. Então, vai depender se você vai escrever o C1 e continue par morceau ou não. Depende da sua figura, né, do gráfico que você desenhou. No caso aqui, não é por partes, né, porque a função ela é contínua. Então, é isso. Não se esqueça de botar os requisitos para Dirichlet. São três. Então, é isso. Então, de uma maneira, a gente já achou o valor do somatório. Tá, então, só relembrando, esse aqui era o item 3. A partir daqui era o item 3, esse aqui. E no item 3, ele quer que a gente faça isso de duas maneiras diferentes. Então, assim, a gente usou Dirichlet em um ponto, tem como a gente usar Dirichlet em outro ponto e encontrar o mesmo valor de somatório. No caso, a gente queria excluir esse cosseno aqui, e a maneira que a gente encontrou para fazer isso foi fazer com que esse cosseno fosse 1. Se a gente fizer com que ele seja menos 1, é só tirar o menos para fora e no fundo a gente vai encontrar o mesmo somatório. Então a ideia seria essa. Então para a gente fazer isso, a gente escolheria o x igual a π. Então no x igual a π a gente tem SF de π. Agora, de novo, só reescrever o somatório que a gente tem aqui nesse asterisco aqui. Fica menos π sobre 2, mais 4 sobre π. Somatório L maior ou igual a zero. 1 sobre 2L mais 1 ao quadrado. E aqui, ó, vamos escrever aqui do lado. Cosseno de 2L mais 1 vezes π é o quê? 2L mais 1 é um número ímpar. Então, isso aqui é um número ímpar. Vezes π. Então, um número ímpar vezes π, a gente vai ter π, 3π, 5π. No círculo trigonométrico, onde estão esses valores? O π está aqui, o 3π está aqui, o 5π está aqui. Então, como é um número ímpar multiplicado por π, na verdade, o cosseno dele sempre vai dar menos 1. Então, a gente pode substituir todo esse cosseno aqui por menos 1. Então, quando a gente vai escrever aqui no nosso somatório, eu vou só botar um menos aqui. Tá certo? Mais uma vez, a função ela é contínua em π, então a gente pode usar a versão simplificada de Dirichlet. Isso aqui vai ser igual a f de π. F de π é, olhando o gráfico que a gente tem, o π está aqui. O f de π vale menos π. Então, menos π. Então vamos reescrever isso aqui, vai ficar 4 sobre π, somatório de menos 1 sobre 2L mais 1 ao quadrado é igual a menos π mais π sobre 2, né? Passando para o outro lado. Menos π mais π sobre 2 é menos π sobre 2. Então, vou escrever direto. Menos π sobre 2. A gente pode cortar esse menos 1 aqui com esse menos aqui. Então, a gente vai deixar só 1 e corta o menos. Agora falta multiplicar por π e dividir por 4. Multiplicando por π é π quadrado. Dividindo por 4 fica π quadrado sobre 8. Então, a gente reencontrou o mesmo resultado usando outro ponto em Dirichlet. Então, o último item agora, o item 4, ele pede para a gente deduzir o valor somatório, L partindo de zero até infinito, de 1 sobre 2L mais 1 elevado à quarta. Isso aqui, mais uma vez, vocês vão criar um instinto com o tempo. Isso aqui com certeza é Parseval, porque o Parseval ele tem relação com elevar alguma coisa ao quadrado. E o que que é essa alguma coisa? É o AN que a gente tem, ou o BN. Então, como o nosso AN, cadê o nosso AN? Ele tem aqui
um 2L mais um ao quadrado, se a gente quer alguma coisa à quarta, você vê que tem o processo de elevar ao quadrado algo que a gente tem. Isso aqui é um indicativo forte que é para usar Parseval. Então, sem pensar muito, só começa a aplicar as fórmulas de Parseval. Antes, no caso, justifica. As justificativas de Parseval são todas as justificativas de Dirichlet, então aquelas três condições para f, e também é, o fato que f tem que pertencer a L2. Então, tem que ter essas quatro coisas, as três condições para f, mais essa nova para Parseval. Essas três de Dirichlet mais uma. Agora você pode usar Parseval. Primeira coisa que você faz é calcular a norma 2 ao quadrado, que é a fórmula decorada, 1 sobre 2π, integral de menos π a π, f de x quadrado dx. Multiplica por 2, né? Porque f de x é par, par ao quadrado é par também. Então dá para multiplicar por 2, vai cortar aquele 2 dividindo, vai ficar só 1 sobre π. Integral vai para metade, então de 0 a π. A função de 0 a π, ela é menos x, né? Então fica menos x ao quadrado, né? Porque f de x ao quadrado. Menos x ao quadrado é o próprio x quadrado, vou deixar aqui. Dx. Então isso é 1 sobre π. Integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Calculado de π de 0 a π. Isso é 1 sobre π vezes π ao cubo sobre 3, que é igual a π quadrado sobre 3. Então, calculou a norma 2. E a outra fórmula de Parseval é que essa norma 2 que a gente calculou, ela é igual a 0 ao quadrado sobre 4, mais meio vezes o somatório de n partindo de 1, de an quadrado mais bn quadrado. Então, o nosso bn é zero, então esse cara vai para cá. Nossa norma 2 ao quadrado é o π quadrado sobre 3. O nosso A0 é o menos 1, ou menos π, na verdade. Então vai ficar menos π ao quadrado é π ao quadrado, sobre 4. Mais meio. Somatório, ele parte de zero, né? Não de n. Então, não de 1. E o nosso AN é esse 4 sobre π 2L mais 1 ao quadrado aqui. Então, quando a gente eleva ao quadrado, fica 16 sobre π quadrado e o 2L mais 1 a quarta que a gente quer. Então, vou botar aqui fora. 16 sobre π quadrado e aqui dentro o 2L mais 1 a quarta que a gente quer. Então, isso aqui vai dar π quadrado em evidência 1/3 menos 1/4, né? Passando o π quadrado sobre 4 para o outro lado. Isso aqui dá sobre 12, fica 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3, então 4 menos 3 π quadrado, que é o π quadrado sobre 12, né? Então, isso aqui eu fiz só a conta de jogar esse cara para cá, subtraindo, deu π quadrado sobre 12. Então, esse π quadrado sobre 12 é igual a esse 16 com esse 2 corta, né? Fica 8. 8 sobre π quadrado. Então, 8 sobre π quadrado e o somatório que a gente quer saber o valor, que é L partindo de 0 até infinito de 1 sobre 2L mais 1 ao quarto. Então, só multiplicando, a gente chega que o somatório que ele quer é π quadrado vezes π quadrado, π a quarta. 8 vezes 12 no denominador, fica 96 no denominador. Então, esse aqui é o resultado final do item 4.